E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Agora sim saiu a resolução daquela doação de dinheiro, tá? Só que não vai ser aquele oba-oba que as pessoas estavam pensando. Eu já havia alertado sobre isso. Da mesma forma que eu havia alertado sobre fake news, tá? Por isso que eu falo, tome cuidado, pelo amor de Deus, aonde você pega as suas informações, as suas matérias, tá? Porque não é da forma que, como é que se fala assim, as pessoas pintam, tá? Existe uma realidade por trás, tá? Então eu peço para você, tome cuidado, pelo amor de Deus. Por que eu estou levantando essa questão? Porque eu já havia gravado uma matéria falando sobre isso, esse problema das fake news, tá? Usando essa mesma matéria, tá? Da doação. Só que agora saiu o resultado real, tá? Porque, como eu já havia alertado na matéria de ontem, haveria uma negociação, tá? E na primeira negociação o governo Kishida falou, não, a coisa não funciona desse jeito, tá? Vai ser do nosso jeito. E eu havia alertado também que esse dinheiro iria sair, porque senão o governo Kishida iria criar briga com a Komeito, e nisso ele iria perder o aliado, e nisso ia perder cadeiras para poder fazer a votação. E nessa brincadeira toda o partido do poder iria perder poder, basicamente, tá? Só que eu vou chegar lá. Antes disso, eu quero fazer só uma explicação. Eu recebi nos comentários falando que liberou visto para cônjuge disso e aquilo, e canal tal tá falando que tá bombando de serviço aqui no Japão. Não vou dar o nome do canal, tá? Mas as pessoas que relataram isso vão perceber, caso elas assistam o vídeo aqui, por causa da minha explicação. Primeiro, tá? Quando o Japão emite um visto, não tem essa ideia de algo extraoficial ou não foi oficializado. Não existe isso no Japão. Por quê? Quando é feita uma lei, ela já tem data para ser implementada. Eles não fazem uma lei, aí daqui 3 dias, vamos inventar uma data para tal dia, ou vamos deixar engavetado quando a coisa vai ficar. Não existe isso. Quem acompanha o parlamento, quem acompanha as votações, quem acompanha as emendas aqui do Japão sabe disso. Vou dar um grande exemplo desse tipo de coisa. Quando tem as saídas do estado de emergência, eles colocam data, tal dia, tá? Houve esse negócio da entrada dos estudantes e das pessoas, da abertura das fronteiras para estudantes e pessoas de negócios. Eu dei data. Eu não dei uma data que eu inventei assim, eu inventei uma data, pão, vai ser essa data. Não. O governo coloca datas. Existem datas. Então, quando você escutar uma matéria falando, seja lá de quem for, fala assim, de uma lei não oficial está por trás. Não existe isso. É a mesma coisa do N4 que o Mundo Nipo, se eu não estou enganado, ela colocou. Todo mundo viu isso. Foi um rebu danado no meio da comunidade brasileira, que tinha uma lei para Sansei tirar o visto, mas essa lei já havia sido aprovada, mas estava engavetada só esperando o momento certo. Não existe isso. Tanto que vários canais gravaram isso, falando sobre isso. Pessoas mandaram e-mail para a imigração japonesa falou que não existe isso. Eu fiz o meu prospecto aqui também, de acordo com... Eu entrei no site do Ministério, tá? Entrei no site das Relações Exteriores, da imigração, mostrei, tá? Por A mais B. Então, quando existem certas informações, elas são oficiais. Quando as pessoas vierem falando assim, é uma coisa assim que já foi oficializado, mas não é oficial, foge disso, pelo amor de Deus, tá? Foge disso. Aí eu vou para a segunda ideia, tá? O Japão tá bombando de serviço. Se o Japão realmente estivesse bombando de serviço, o governo Kishida não ia dar dinheiro para as pessoas. Porque não existe almoço de graça
E não existe coisa de graça aqui no Japão. Todo mundo sabe. Ai, japonês, mas como é que você sabe que ele vai dar dinheiro? Por causa dessa matéria que está aqui. Porque o Kishida já havia prometido antes. Ele já havia falado que ele ia ver como é que ele ia fazer em relação à doação de dinheiro. Então ele está formulando as ideias da forma para doação de dinheiro. Então a primeira ideia, tá, já saiu. Tá? Então eles vão refinar essa ideia, o que está nessa matéria. Então aquela velha história, ai, japonês, está bombando de serviço no Japão. Tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso. Não é porque está saindo vagas de emprego na comunidade brasileira, entre aspas, assim, uma certa quantidade, que a coisa está bombando. Até porque o RICEP ainda não entrou, tá? O crescimento do Japão, o Japão está esperando esse crescimento depois que o RICEP vai entrar em vigor. Ainda não entrou, tá? E muitos países estão fechados ainda, muita coisa está fechada, tá? Então não está tudo bem assim não, tá? Toma cuidado com esse tipo de coisa. Até porque tem a falta de semicondutores. O que é isso? O que isso significa? Dá travada numa fabricação de um monte de coisa. E as empresas usam o sistema just-in-time para isso. E o que acontece? Travou a produção por falta de peça, vai travar no efeito cascata, que eu já havia explicado esse efeito cascata nas fábricas, uma após outra. E nisso o que acontece? Queda de serviço. Queda de serviço, o que acontece? Muitas vezes, demissões. Então, setores que possam estar falando que está bombando de serviço, ou é o setor alimentício, tá? Bentoiás, construção, ou algo parecido. Mas caso contrário, eu estou falando a realidade, tá? Eu estou falando meio puto assim, porque é aquela velha história. Tem que se tomar cuidado com as fontes do local, porque existe interesse de poder. E esse interesse de poder é a parte financeira. Por que você acha que o canal aqui toma porrada direto? Por causa desse tipo de coisa. Porque eu falo certas coisas que vão contra o interesse de poder de outros. E nisso acaba afetando o negócio das pessoas, mesmo que indiretamente. Aí é aquela velha história, né? Ah, não, eu não vou falar não. Eu ia falar, mas não vou falar não para não criar caso. Mas tome cuidado. Analise a fonte da onde você está pegando a informação. Se ela está ligada a alguma entidade, se ela está ligada a algum tipo de emprego, tá? Analise a fonte, tá? Pelo amor de Deus, não pega tudo como é que se fala assim, a primeira orelhada, achando que aquilo ali é uma verdade absoluta, e não é. Porque se fosse assim, o governo Kishida não ia dar dinheiro para as pessoas. Aí eu pergunto para você, quem que tá certo? O Kishida ou o canal que tá falando que o Japão tá bombando de serviço? Se o Japão tivesse bombando de serviço, o Kishida não ia dar dinheiro. Então quem que tá certo? O primeiro-ministro ou o canal que tá falando? Da mesma forma que o Japão falou que ele não vai liberar vistos para turistas, pelo menos até o final do ano. Quem que tá certo? O governo japonês ou o canal que está falando esse tipo de coisa? Da mesma forma que o visto para cônjuge que está sendo liberado, né, é questão de junção, é questão de leis das causas humanitárias. Não existe isso de falar que o consulado está soltando vistos, só que extraoficialmente. O que é extraoficialmente, dependendo, é ilegal. E o visto, ele tem um número de registro. Se está soltando coisa extraoficial ou coisa ilegal, na hora que chegar aqui na imigração ele vai ser barrado. E quem vai passar vergonha é quem? O cônsul. E aí? Você acha que o cônsul vai fazer um troço desse? Meu, não vai. Então quando está soltando esses vistos de junção de família, que é para cônjuge de pessoas que estão aqui, para filhos que estão aqui, né? É para fazer junção por causa da lei, tá? Das causas humanitárias. Não existe isso. O consulado está soltando vistos, mas é questão de extraoficial, tá?
não é uns vídeos não oficializados. Não existe isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamos prestar atenção, né? Eu falo isso porque eu já me esforço tanto para trazer as matérias da forma mais honesta para você possível, usando fontes fidedignas. Você vê que o canal não cresce, entre aspas. Por quê? Toma porrada por causa disso. Porque eu não invento as coisas estão aí. Da mesma forma, se você tem dúvida do que eu falo, é só entrar no canal japonês, numa televisão japonesa, que você verá a mesma coisa do que eu falo. Só que eu coloco aqui as minhas análises, né, com vivência que eu tenho aqui no Japão. Isso é um viés a mais do canal, do que só ler a matéria e soltar para você, e você interpretar da melhor maneira possível. Eu coloco o meu viés, só que você vai interpretar da sua maneira. Tá? Mas, de qualquer maneira, são fontes fidedignas aqui do Japão, que são televisões, né? Porque a mesma matéria que eu passo para você aqui é a matéria que sai na televisão japonesa em rede nacional. Da mesma forma que a NHK, uma das fontes que eu uso, é do governo japonês. Então é aquela velha história, eu vou mentir como? Além que a minha credibilidade é a credibilidade do meu canal. O canal do meu e da minha esposa, né? Que ela faz parte também. Então é no nosso canal. A minha credibilidade. Mas você vê que é aquela velha história. Você vê que o canal não cresce. Por quê? Não, a gente toma porrada direto. Eu mal posto os vídeos, já aparece uma pessoa para dar dislike. Todo vídeo é assim. Não tem um que não seja. Da mesma maneira, dependendo, aparece pessoas que nem assistiram o vídeo já para comentar o vídeo de forma contrária. Nem assistiu o vídeo. E aí? Né? Então, é aquela velha história. Quer comentar nos comentários? Pô, beleza. Assiste o vídeo primeiro para ter embasamento do que tá falando no vídeo. Aí você coloca alguma coisa. Em relação aos dislikes, não tem como. Tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam do que eu falo, porque eu vou de contra muito o interesse financeiro das pessoas. Mas o que eu quero que as pessoas não passem o que eu passei aqui no Japão. Fato! Eu já passei muita merda aqui no Japão. Por quê? Por falta de informação. Por isso que eu resolvi fazer esse canal e trazer para você. Não quero só um canal para viver achando que o Japão é um país da lista dos países das maravilhas, andando no tijolinho amarelo. Pô, não é. Existe uma certa realidade aqui. E a certa realidade daqui dói. Ela machuca as pessoas. Você vê que tem pessoas que se suicidam, pessoas que se matam. E não é só japonês, tem brasileiro também que faz isso. Pessoas sofrem. Então, dependendo da forma que as pessoas trazem as notícias, trazem as informações, fazem as pessoas sofrerem. Só que, por causa de consequência para ganhar dinheiro, elas não pensam nos outros. Entende a diferença? Por isso que eu me exalto um pouco, porque eu fico doente com essa história de fake news. Eu fico doente, principalmente quando informações que vão, como é que fala assim, que podem trazer alguma dor de cabeça para as pessoas. Eu fico doente com esse tipo de coisa. Mas vamos à matéria aqui, tá? Desculpe, deu 13 minutos de falação aqui, tá? Um pouco de desabafo, mas vamos aqui. Agora você vai saber a real da doação de dinheiro. Por isso que eu já havia falado, toma cuidado com onde você pega as matérias, porque tinha um canal brasileiro aí também que já estava falando também, tá? Eu falo isso porque eu não acompanho os outros canais, as pessoas vêm falar para mim. No caso desse canal, as pessoas vieram falar para mim, mas no caso da mídia brasileira que eu relatei, eu vi, porque apareceu no Facebook falando que o governo já havia concordado. Só que a coisa não é bem assim e acabou o oba-oba. Tá? Então agora você verá a real da coisa. O Partido Liberal Democrata e o Partido Komeito concordaram em fornecer o dinheiro e cupons no valor de 100 mil ienes para os menores de 18 anos em medidas de apoio afetadas ao coronavírus. Isso aí, tudo bem. Eu também havia falado que isso ia soltar. Eu não tinha dúvidas que isso ia soltar. Tá? Por outro lado, o Partido Liberal Democrata decidiu continuar as discussões pedindo um limite de renda de 9,6 milhões de ienes por ano. Então, as famílias que ganharem 9,6 milhões de ienes por ano não vão ter direito a essa ajuda do governo para as crianças. Sem chance. Tá? Por isso que eu falei assim, não vai ser para todas as crianças. Tá? O secretário-geral Mugi
né, que eles falam MOG aqui, tá? Até por causa, assim, questão de, como é que se fala assim, de carinho, tá? Eu falo isso por quê? Porque o nome dele é Toshimitsu Motegi, tá? E ele era o ministro das Relações Exteriores, ele foi, como é que fala assim, promovido a secretário-geral, tá? No caso, assim, seria o vice-primeiro-ministro, basicamente, tá? Então, é isso aí. Então, o Motegi, ele sentou junto com o secretário-geral Ishido da Komeito, tá? E realizaram, na tarde de hoje, tá? Dia 9, um segundo turno de discussões sobre as medidas de apoio aos afetados pelo novo coronavírus. Entre eles, em relação ao benefício de 100 mil ienes para menores de 18 anos, reivindicado pela Komeito, 50 mil ienes vão ser pagos em dinheiro. Eles vão dar 50 mil em dinheiro, tá? Até o final do ano. E o uso será limitado às despesas relacionadas à criação dos filhos para a próxima primavera. E o resto do dinheiro, concordamos em distribuir cupons no valor de 10 mil ienes. Então, vai ser 50 no cash e 50 mil ienes em vale compras. Tá? Então você vê a diferença da forma que foi. Você vê que a Komeito não vai deixar de cumprir a promessa, só que é aquilo que o governo Kishida falou. É do nosso jeito, não é da forma que você quer. Nós estamos no poder, você não. Tá? Por outro lado, o Partido Liberal Democrata reiterou que deveria ser cauteloso quanto aos benefícios uniformes, incluindo os riscos, e exigiu um limite de renda de 9,6 milhões de ienes que fosse estabelecido anualmente. Então você vê que, na condição de cumprir a promessa da Komeito, eles colocaram um limite de renda de 9,6 milhões de pessoas. 9,6 milhões de ienes para as famílias. Então as famílias que ganharem isso não vão ter direito a essa ajuda do governo. Tá? Palavra deles. Além disso, em relação às medidas de apoio incluídas na promessa eleitoral do LDP para aqueles que estão tendo problemas para viver devido ao coronavírus, 100 mil ienes em dinheiro por família serão fornecidos às famílias isentas de imposto de residência. Então aquelas famílias que não pagam impostos, no caso assim, aquele imposto residencial, eles vão ganhar 100 mil ienes. Tá? Por isso que eu falo para você. Aí eu pergunto para você, tá? Quem que tá certo? O canal que tá falando, que tá bombando de ser visto no Japão, ou o primeiro-ministro que tá dando dinheiro para as pessoas que estão em dificuldade no Japão por falta de emprego? Vou fazer igual aquele rapaz lá do TikTok que faz os vídeos sem falar nada. E aí? Além disso, no que se refere à concessão de novos pontos no My Number Card, que a Komeito reclamava assim, que ela pedia para poder dar, né, foi confirmado que será concedido em múltiplas vezes, dependendo da etapa de como seguir, tá, a utilizá-lo como cartão de seguro de saúde. E o valor continuará a ser ajustado. Então, o que isso quer dizer? Compensa agora você tirar o My Number? Compensa, tá? Porque se você precisar de ir no médico, quando você ganhar esses pontos no cartão My Number, como utilizá-lo como cartão de seguro-saúde, você vai poder usar esse cartão para pagar as suas contas de médico. Então, o cartão My Number agora começou a ganhar alguma serventia. Então, japonês, compensa tirar o cartão My Number agora? Agora compensa. Agora compensa porque se o governo vai dar dinheiro, como ele falou assim, múltiplas vezes para quem tem cartão, então serão várias vezes. Tá? Então, com esse dinheiro que a pessoa vai acumular ganhando no cartão My Number, que o governo vai dar, ela vai poder pagar suas contas no médico, como ele está falando assim, cartão de seguro-saúde. Entende? Então agora compensa as pessoas tirarem o cartão do My Number, tá? Porque antes não tinha serventia nenhuma. A única coisa boa que era o cartão do My Number, que é? Para você tirar o de um Minryo no Combine, sem ter que ir até a prefeitura.
Até aí, não influencia em nada, porque você só vai tirar o de R$1.000 quando você precisa fazer comprovação de alguma coisa. Se você não precisar, para que você vai tirar? Né? Além de ter que pagar para tirar essa miséria desse de R$1.000, né? No caso seria o comprovante de endereço. E agora, com essa parte que o governo vai dar dinheiro para as pessoas usarem o cartão My Number para pagar as contas em relação a seguro-saúde, agora compensa. Então quem tem o cartão My Number já fica esperto aí, que logo o governo deve começar a dar créditos para as pessoas diretamente no cartão. Tá? Como é que a pessoa vai ficar sabendo disso? Só Deus sabe. Provavelmente, eu não tenho um cartão e eu não tenho como falar para você agora como é que a coisa funciona. Mas provavelmente ou vai ter algum registro no site mostrando os pontos que as pessoas têm no cartão, né? No caso assim, ou você entra na sua conta ali, tá? Ou o governo provavelmente deve fazer algum app, né? Algum aplicativo para poder mostrar esse tipo de coisa. Então tem que ficar atento com isso. Mas pelo amor de Deus, tá? Por isso que eu falo, tome cuidado com fake news, tá? Estou implorando para você, tome cuidado, pelo amor de Deus, tá? Mas é aí, acabando o drama, tá? Então é isso aí. Agora acabou a novela como é que se fala? Do pagamento em dinheiro. Então, se você que mora aqui no Japão, dependendo, você tem isenção de impostos, você vai ganhar 100.000 ienes. Tá? Da mesma forma que famílias. Só que esses 9,6 milhões de ienes, tá? O governo não falou aqui, até porque eles vão refinar essa ideia ainda, tá? Na proposta que ainda vai ser feita até a meados desse mês. Se esse 9,6 milhões por família vai ser na somatória, por causa assim, marido e mulher trabalhando, somos os dois, dá 9,6 milhões, ou de uma pessoa só, no caso assim, ou o pai, só o pai que trabalha, ele ganha 9,6 milhões de ienes, então ele não vai ter direito a essa ajuda, ou se é os dois casos juntos, se é uma pessoa só ganhando 9,6 milhões de ienes, ou se é o outro caso, se soma-se o salário da mãe com o salário do pai, né, e dá esse valor. Você vê que não foi explicado. Essa é uma das coisas que mata. O governo solta as coisas, mas ele não solta de forma harakiri. Ele não solta de forma clara. Então tem que se tomar cuidado agora, daqui para frente, com as interpretações. Tá? Mas ficou essas duas hipóteses. Então, quando sair realmente, tá, a proposta da economia, batido o martelo do Kishida, aí sim eles devem soltar as regras. Mas por enquanto, tá, essa é a regra que vai reinar para essa doação das crianças. Tá certo? Então, tome cuidado. Se na sua casa, dependendo da somatória do trabalho do pai e trabalho da mãe, dependendo, alcançar 9,6 milhões de ienes, dependendo, vocês não vão ter direito. Não sei como é que vai ser, tá? Isso é só uma estimativa, tá? Até porque eles não soltaram de forma clara. Mas é isso aí, família. Então, agora você já sabe, e acabou a novela, tá, sobre essa doação de impostos para a Komeito ficar quieta. Porque a Komeito, ela não parava de atormentar o governo. Era todo dia atormentando o governo, falando sobre isso. E era todo dia matéria sobre isso. Agora vai dar uma quietada, tá? Então é isso aí. Agora você já sabe a notícia oficial, tá? Fonte NHK. Só para começar, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.